Bom dia, povo de Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com a sua casa? Que bom poder estar aqui com vocês em mais um dia da palavra de fé. Como Deus tem cuidado de nós, né, gente? Já estamos aqui praticamente terminando o mês de novembro. Deus tem sido tão bondoso, tão maravilhoso conosco. E nesta manhã de terça-feira, dia 30 de novembro de 2021, último dia do mês de novembro, esta palavra da manhã, hoje é o encerramento nosso do Evangelho de Mateus. A partir de amanhã, que é quarta-feira, dia 1º de dezembro, a gente começa o estudo da palavra aqui no Evangelho de Marcos, tá bom? Essa semana toda nós estamos orando às 6 horas da tarde na campanha do Salmo de número 1. Então, Deus tem sido bom, Deus tem sido fiel para conosco. Mês de novembro todo, a gente esteve estudando e conseguimos encerrar e fechar o estudo do Evangelho de Mateus. Então eu quero pedir para que você redobre a tua atenção, redobre a tua dedicação. Nesse mês de dezembro todo, nós vamos estudar o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos também não é muito grande. O Evangelho de Marcos é um evangelho curto, é um evangelho com poucos capítulos, não são muitos capítulos, é o Evangelho de Marcos. Então eu creio que esse mês de dezembro a gente consegue terminar. O Evangelho de Marcos são só 16 capítulos, então se a gente agarrar aí 2 capítulos por dia, a gente consegue encerrar em menos de 15 dias para a gente já entrar no Evangelho de Lucas, tá bom? Nós temos uma aliança com Deus aqui no canal. Lembra que nós fizemos um propósito da gente ler junto Mateus, Marcos, Lucas e João? Pois é, Marcos nós vamos começar a ler agora em dezembro. Mateus nós já vamos encerrar hoje, nesta manhã, e vamos concluir os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vamos concluir, depois a gente escolhe outro livro da Bíblia para nós também estarmos estudando para a glória de Deus, amém? Então pega a tua Bíblia, papel e caneta na mão. Hoje a gente encerra, nesta manhã de terça-feira, hoje a gente encerra o Evangelho de Mateus. Vamos lá? Mateus capítulo 27, o suicídio de Judas. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e anciãos do povo formaram juntamente o conselho contra Jesus para o matarem. E manietando o levaram e o entregaram ao governo de Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram-lhe: que nos importa? Isto é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os príncipes do sacerdote, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas um campo de um oleiro,
para sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avacilaram e deram pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor lhe determinou. Vamos ler a partir do versículo de número 11, Jesus perante Pilatos. E foi Jesus representado ao governador. E o governador o interrogou, dizendo: se tu és rei dos judeus, e disse-lhe Jesus: tu dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. E disse-lhe então Pilatos: não houve quando testificaram contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador está muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava-se o governador soltar um preso, e escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disseram-lhe: Pilatos, qual queres que vos solte, Barrabás ou Jesus, o chamado Cristo? Portanto, porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque no sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondeu o governador e disse-lhe: qual destes dois quereis vós que eu o solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos que seja crucificado. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: que seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitara, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isto. E respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhe Barrabás e, tendo mandado açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. E logo os soldados do governador conduziram Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, despediu-a e cobriram com uma capa de escarlate. E tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe sobre a sua cabeça, e com sua mão direita uma cana, e ajoelhou-se diante dele. Escarneciam, dizendo: salva-se, rei dos judeus. E cuspiram nele, tiraram-lhe a cana e o batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e levaram para ser crucificado. Do versículo 32 até o versículo de número 56, vai falar da crucificação de Jesus. Vamos ler. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangera a levar a sua cruz, e chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe de beber vinho misturado com fel, mas ele, provocando, não quis beber. E, havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançaram sorte para que se
cumprir-se o que foi dito pelo profeta. Repartirão entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançarão sorte. E assentados guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrito a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destrói o templo e em 3 dias é reedificado, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas, anciões, fariseus, escarneciam e diziam: Salva os outros e a si mesmo não? Pode salvar-se? Se é Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livrou agora se o ama. Porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre a terra até a hora 9ª. E perto da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam ouviram isto e dizia: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebedou-se em vinho e pondo-a numa cana, dando-lhe de beber. E outros, porém, dizia: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, chamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra e fendeu-se as pedras. E abriu-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para servir, entre as quais estava Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. A sepultura de Jesus, do versículo 57 ao versículo 66, para a gente explicar o capítulo 27, e aí então eu vou encerrar lendo e explicando o capítulo 28. E vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu no fino limpo lençol, e pôs-se no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, e foi-se. E estava ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte ao sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê acaso de que os seus discípulos vão de noite e furtem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim o último erro para pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: tendes a guarda, ide,
guardai-o como entenderes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a pedra, selando a pedra. Deixa eu explicar para vocês o capítulo 27 para me terminar lendo o capítulo 28. Lembra que você que está acompanhando aqui todos os dias a palavra do dia, esses últimos capítulos têm sido o capítulo que Jesus vem falando da sua morte, da sua ressurreição. Jesus vem falando acerca das coisas do céu, das coisas que haveriam de acontecer. Então, esses últimos capítulos é Jesus trazendo os seus últimos episódios. Vocês podem ver que Jesus vai encontrar-se com os seus discípulos em Betânia. Jesus vai participar no capítulo 26 da última Páscoa, da última Santa Ceia. Vai no Getsêmani para orar, para chorar, para buscar a presença de Deus. Vai ser preso, depois colocado perante o Sinédrio para ser julgado por Caifás. Ali vai acontecer também aquela parte que Judas, o traidor, vai ficar arrependido e vai tentar voltar atrás, devolvendo as moedas para Pôncio Pilatos e para ali os responsáveis, daqueles que compraram, vamos dizer assim, a Jesus. Porém, eles não receberam ajudas, repreenderam a Judas e disse: os príncipes e os sacerdotes, nós não vamos tomar essas 30 moedas de volta. Não é lícito pegar essas moedas, porque essa moeda foi preço de sangue, foi pago um preço de sangue. Então Judas vai se desesperar e vai tirar sua própria vida, porque se arrependeu de ter traído Jesus. Jesus agora vai sair da presença de Caifás, e Caifás, não tendo com o que acusar Jesus, vai levar Jesus ao governador Pôncio Pilatos. Então Jesus vai ser apresentado, Pôncio Pilatos vai ali interrogar a Jesus para ver se Jesus tinha alguma coisa para falar ao seu favor. Só que Jesus estava calado e permanece calado. Pôncio Pilatos vai conduzir toda aquela cerimônia, vai pegar uma bacia, vai lavar as mãos e vai dizer: olha, eu não tenho nada para acusar esse homem. Não tenho nada contra ele, não tenho nada que desabone a índole dele ou o caráter dele, porém, eu vou deixar para o povo decidir. Então, Pôncio Pilatos ali agora dá a vez para o povo, e o povo começa a gritar que queria a crucificação de Jesus e queria que soltasse Barrabás. Estava na época de uma festa, e era comum na época dessa festa acontecer que eles soltavam um prisioneiro, então eles vão preferir que Jesus fosse preso, crucificado, açoitado, e que Barrabás, um pecador, um assassino da sua época, fosse solto. Assim acontece, Jesus é preso, eles rasgam a veste de Jesus, colocam a coroa de espinho na cabeça de Jesus e ali começa a bater em Jesus com uma cana, começa a escarnecer, começa a judiar de Jesus, gente. Aqui vai iniciar-se a crucificação. Agora Jesus já está açoitado, já apanhou. Jesus aqui agora vai pegar a sua cruz e vai seguir. Jesus no caminho, a partir do versículo 32, dá para você perceber que Jesus está muito espancado, muito açoitado e muito debilitado. Então um homem chamado Simão Cirineu vai ficar constrangido e vai ficar com seu coração doído por ver Jesus naquela situação e vai ajudar Jesus a levar a sua cruz. Chegando no Gólgota, que significa lugar de caveira, Jesus vai ali ser crucificado, vai ser colocado sobre a cruz, vai ser crucificado do lado de 2 ladrões que também estavam
sendo crucificado, colocaram ali uma escrita sobre a cabeça de Jesus: este é o Rei dos Judeus. Crucificaram ele do lado de dois salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda, e muitos blasfemavam contra ele. Blasfemavam, dizia coisas terríveis, dizia coisas acusadoras, e Jesus foi morto ali como um cordeiro mudo. As últimas palavras de Jesus é citada no versículo 46, quando ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Ali, Jesus já estava agonizando a agonia da morte. Ele entrega o espírito a Deus e ali Jesus morre. Morre o seu corpo, o seu físico. E José de Arimateia, que também era um dos discípulos de Jesus, vai emprestar o seu sepulcro para Jesus. Vai pedir ali para o governador Pôncio Pilatos o corpo de Jesus. O governador vai permitir, e então José de Arimateia, com todos os discípulos, com Maria Madalena, com Maria mãe de Jesus, com Tiago, com João, com todos os filhos de Zebedeu, vão pegar Jesus e vão colocar Jesus em um sepulcro emprestado, porque na verdade Jesus não precisava de sepulcro, porque ao terceiro dia ele ressuscitava. Então, do versículo 57 ao versículo 66, Jesus vai ser levado por Arimateia ao sepulcro, vai ser sepultado dignamente. Porém, após o sepultamento e a morte de Jesus, vai haver uma reunião entre a cúpula, entre Pôncio Pilatos, entre vários da cúpula, né? Vamos se dizer da cúpula demoníaca, daqueles que por inveja crucificaram a Jesus. Então a preocupação deles era: vamos colocar na porta do sepulcro alguns guardas, porque Jesus sempre pregava que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Então vai que os discípulos dele vai lá de noite e rouba o corpo dele e sai anunciando que ele ressuscitou. Então a sua fama vai ser eternizada. Então, para que isso não aconteça, nós vamos selar o sepulcro ali com uma pedra, vamos colocar ali alguns vigias para que o corpo de Jesus não seja roubado. Agora você vai perceber que nem com os guardas ali na porta do sepulcro pôde impedir de Jesus ressuscitar. Vamos ler o versículo 28 para você entender o desfecho da história e a conclusão da história de Jesus, a ressurreição. E no fim do sábado, quando já depontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondeu, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como tinha dito, vinde e vei o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos discípulos que já ressuscitou dos mortos. Eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vô-lo tenho dito. E saindo elas pesurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciar aos discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhe: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão à Galileia e lá me verão. A mentira dos judeus. E quando iam, eis alguns da guarda
Chegaram à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados, eles com os anciões, tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: dizei, vieram à noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. Se isso chegar ao ouvido pelo governador, nós a perdoaremos a vós, poremos em segurança. E eles, recebendo dinheiro, disseram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Jesus apareceu aos seus discípulos na Galileia. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte de Jesus lhe tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, anunciai todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Querido, aqui nós encerramos o Evangelho de Mateus. O capítulo 28 de Mateus, para mim, é o capítulo mais bonito do Evangelho de Mateus. Aqui no capítulo 28 vai acontecer a ressurreição de Jesus. Tentaram colocar guardas sobre a porta para Jesus não ressuscitar. Tentaram colocar testemunhas falsas para dizer que Jesus não ressuscitou, mas nada conseguiu impedir. No capítulo 28, a Bíblia diz que, chegando o final do sábado, apontando para o primeiro dia da semana, que é domingo, Maria Madalena e as outras mulheres foram ao sepulcro visitar Jesus. Só que o anjo de Deus desce no sepulcro, vai acontecer um grande terremoto e a pedra do sepulcro foi removida. E aí as mulheres ficaram atemorizadas, então o anjo disse: não tem mais, não tenha medo. Por que vocês vêm buscar entre os mortos aquele que já ressuscitou? Aqui Jesus já havia ressuscitado. Tudo aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Jesus ressuscitou e anunciou que encontraria com os discípulos na Galileia para o último adeus antes do retorno para o céu. Então, aqueles soldados vão fugir, vão dar notícia para as autoridades vão ficar atemorizadas, vão fazer um concílio ali, e eles decidiram: não vamos dizer isso para ninguém, porque se alguém ficar sabendo, vai ter um alvoroço, vai ter uma rebelião. Então nós vamos dizer que os discípulos vieram de noite, roubaram o corpo dele, para que ninguém saiba que ele foi ressuscitado e a sua fama acabe. Mas no versículo 16, Jesus vai aparecer para os seus discípulos na Galileia. No monte que Jesus separou, no lugar combinado, Jesus aparece, os discípulos vão adorar e Jesus vai dizer: olha, gente, agora eu não estou mais morto, porque foi me dado todo o poder e autoridade sobre os céus e a terra. Aí Jesus vai dar aquela última palavra para os discípulos, que eu acho linda essa palavra. Jesus vai dizer: olha, gente, ide, anunciai todas essas palavras que vocês aprenderam. Vá às nações, batizem o povo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensina a eles a guardar todas as coisas que eu ensinei para vocês, tudo que eu mandei que vocês fizessem. Ensina a eles, porque eu vou estar convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Como foi bom nós estudarmos esse evangelho que nos acrescentou
tamanhas experiências com Jesus. É com meu coração alegre que hoje eu encerro com você aqui na palavra do dia o estudo do Evangelho de Mateus. Eu quero orar agradecendo a Deus nesta manhã de terça-feira, dia 30 de novembro de 2021. Amanhã é quarta-feira, amanhã é dia 1º de dezembro. Amanhã nós vamos começar a estudar o Evangelho de Marcos. E eu quero fazer um convite especial para você. Você não pode ficar de fora, você não pode faltar. Deus tem, através da sua palavra, estratégias novas para colocar sobre a palma da tua mão. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, eu quero agradecer o Senhor. Muito obrigado pela tua infinita bondade. Muito obrigada pela tua infinita misericórdia. Pai, como foi prazeroso esse mês de novembro todo estudarmos o Evangelho de Mateus. Hoje nós estamos aqui para entregar ao Senhor a leitura desta palavra. Tudo isso foi feito para a honra e para a glória do teu nome. Continue abençoando a cada leitor da Bíblia Sagrada que está aqui comigo, a cada homem e a cada mulher que entendeu que nós só vamos conseguir vencer se nós triunfarmos baseados na tua santíssima e gloriosa palavra. Pai, nos dá um mês de dezembro de paz. Seja conosco. Amanhã é dia 1º de dezembro de 2021. Amanhã nós vamos iniciar a leitura do Evangelho de Marcos. Fala conosco, Pai. Seja conosco. Nos abençoa. Nos dá da tua graça. Que a presença do teu Espírito Santo possa estar conosco todos os dias. Que a graça do Senhor possa estar nos conduzindo todos os dias. Guarda a nossa vida, Pai, não só hoje, desde agora e para sempre. Seja conosco. Assim oramos, Pai, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, você está feliz porque você conseguiu terminar a leitura do Evangelho de Mateus? Então, se empolga, porque nós temos aí alguns capítulos do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é um evangelho somente de 16 capítulos, é um evangelho pequeno e nós vamos começar a ler. E você é meu convidado especial para estar comigo aqui todos os dias às 6 da manhã. Não pode acompanhar às 6, acompanha outro período. Que você não pode é ficar sem ler a Bíblia, tá bom? Daqui a pouco às 6 da tarde eu espero você aqui para mais um dia de oração da campanha do Salmo de número 1. Amém? Beijo no teu coração, meu amor. Fica com Deus e até daqui a pouco na oração das 6 e até amanhã na oração das 6 da